Eles não estão identificados e não. Mas para isso acontecer, eu e você, nós precisamos permitir. Estamos numa semana de mordomia, e é impossível nós falarmos de mordomia se antes nós entendemos o que é um adorador. Bom, um adorador é aquele que entende que tudo que ele tem e o que ele é, pertence a Deus. Inclusive seus dons e talentos. Sabe, Deus ele confia dons e talentos para que nós possamos ajudar outras pessoas. Mas antes de nós continuarmos com a nossa glória para pedir orientação a Deus. Amém? Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai que é Deus do céu, somos felizes e gratos, Senhor, porque somos teus filhos. Nós somos felizes, Senhor, porque nos deste a oportunidade de estar na tua casa para honrar e agradecer o teu santo e maravilhoso nome. Nos ajuda que tudo que eu venho falar aqui não venha falar de mim, mas venha falar do teu poder, e que as palavras possam servir para outra aprendizado a cada um de nós. Que nossa atenção possa estar somente voltada da tua palavra, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de fazer 3 perguntas para vocês, mas eu não queria que vocês respondessem para mim, vocês sempre sabem. A primeira pergunta dela é o seguinte, quem manda em você? E automaticamente quando a gente pensa isso, né, no nosso íntimo a gente responde, quem manda em mim sou eu, né? Eu sou o dono de mim, quem manda em mim, quem manda em mim sou eu. A outra pergunta é, você é dono de quê mesmo? Em que você é dono? E conta uma história de um senhor, dono de muitas fazendas, e um dia ele chamou o pastor para ir com ele visitar uma de suas fazendas. E na visita eles pararam a cerca e foram olhar. E o senhor ele disse, olha pastor, tudo que você está vendo aí é meu. O pastor calmamente olhou para ele e disse, e daqui 60 anos, de quem vai ser? Você é dono de quem mesmo? E a outra pergunta é se você já pensou em ter um dono. Quando eu vi isso, pensei em ter um dono, eu acho que deve ter sido, né? A gente pensar em ter um dono, a gente fala, eu sou dono de mim, né? A gente não quer ter ser dono de mim. Eu queria que, deixa eu ver se aqui passou. Eu mas eu mexi, ela tem que coloquei. Não vai funcionar. Ainda não. Vamos ver junto todo mundo junto? Mas o nome estava ali uma coisa bem bonita de colégio, para a gente lembrar o tempo do colégio. No 3, tá? 1, 2, 3. Jesus é Senhor. Jesus é o Senhor. Será que Cristo realmente é o Senhor da nossa vida? Sabe, nos tempos de César, era costume do povo se cumprimentar da seguinte forma. Quando um passava a dizer assim, César é o Senhor. E o outro respondia, o Senhor é César. Mas quando eles passavam por um cristão e diziam César é o Senhor, o cristão respondia, não, César não é o Senhor é Jesus. E desde então César começou uma perseguição feroz contra os cristãos. César não estava muito preocupado com o título de Senhor. A preocupação de César era que ele pedia que os discípulos de Jesus, ou seja, aqueles que acreditam em Jesus, estavam dizendo assim, olha, nós até respeitamos nós até respeitamos a sua lei, mas desde que não vá de conta do que nós acreditamos como é Jesus. Será que eu e você, nós temos realmente respeitado Jesus? Será que nós temos colocado Deus em primeiro lugar de nossas vidas? Será que quando a gente passa por uma dificuldade, por algum problema, é a Deus que a gente busca, é Deus que a gente coloca em primeiro lugar? Como o irmão falou aqui há pouco, mordomia não é só falar de dinheiro, envolve tudo. E uma coisa que eu gostaria de falar um pouquinho sobre hoje é sobre a compaixão, sobre o amor. Uma coisa que às vezes está sendo esquecida dentro e fora da igreja, na nossa vida. Para isso eu queria contar uma história para vocês que conta na Bíblia, e conta a história de um senhor da lei que questionavam a Jesus a respeito da salvação. E eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês em Lucas 10, a partir do verso 25. Lucas 10, verso 25. Amém? Então onde está? Lucas 10, verso 25. Amém, né? Bom, e o verso 25 diz: E este certo homem, como eu falei a vocês, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus em prova e disse: Mestre, o que vai para levar a vida eterna? Então, Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpreta? E a isso ele respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. Amar a Deus. Será que eu e você realmente amamos a Deus? Será que quando nós estamos passando por alguma dificuldade, nós colocamos Deus em primeiro lugar? Deixa eu ver, olha, nós éramos escravos do pecado, Cristo nos comprou a preço de sangue, e hoje nós pertencemos a Cristo, amém? Amém? E como pertencemos a Cristo, somos servos de Cristo,
O cérebro ele obedece, né? O cérebro ele respeita. Então, o nosso dever como ser humano, como cristão, é obedecer a Cristo. E o verso ainda continua dizendo: e amarás teu próximo como a ti mesmo. Aqui também é complicado, né? Olha, a gente tem que entender o seguinte: o ser humano, nós todos somos diferentes. Temos ideias diferentes, pensamentos diferentes, gostos diferentes, defeitos diferentes. E amar o próximo é entender que o problema do outro é o meu problema também. Eu sei que às vezes a gente diz assim: eu já estou cheio de problemas, eu vou pegar o problema dos outros para mim. Mas amar o próximo é entender que ele tem problemas diferentes, e se eu posso ajudar, se eu tenho como ajudar, é o meu dever ajudar. Porque assim, sempre nós temos como ajudar. E o verso ainda continua no verso 28, dizendo o seguinte: então, Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faça isso e verás. Olha o segredo. Se alguém aqui quer ter a vida eterna, ama a Deus e ama o próximo. Jesus está dizendo que esse é o segredo. Verso 29. Ele, porém, querendo justificar, perguntou a Jesus: quem é o teu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo que roubaram, lhe causaram muitos ferimentos, e retirando-se, deixaram-no semi-morto. Gradualmente, desceu um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo passou de largo. Semelhante, um levita descia por aquele lugar, vendo também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou de perto, e vendo compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou aos hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu lhe indenizarei quando voltar. Entendendo que tudo que temos e que somos pertence a Deus. O samaritano ele colocou um homem desconhecido no seu próprio animal. O samaritano ele gastou o seu dinheiro com uma pessoa que ele nem conhecia. Ter amor pelo próximo. Esse é o nosso desejo como ser humano e é o nosso desejo como cristão. O mundo, com as suas complexidades, parece invadir a igreja e seduzir aos membros a pensar em si mesmo, como ter próprios prazeres, pensar em si mesmo e ter próprios prazeres. Com isso, se nota que algumas palavras vitais na vida cristã estão desaparecendo gradativamente nos sermões do dia a dia dos mordomos. Quem tem fome e sede, quem está nu, quem está preso, quem está precisando comprar um remédio para liberar a infecção que corrói o corpo, quem vê seu filho chorando de fome, dentre outras, tem pressa ou não? Quem tem fome, tem pressa ou não, igreja? Tem, né? Mas não adianta a gente simplesmente dizer assim: Deus te abençoe. Às vezes a pessoa chega para meter 10 reais para a gente fala assim: Deus te abençoe, né? Eu vou orar por você. A oração é indispensável. Nós, como cristãos, como ser humano, nós temos que orar. Mas nosso dever é ajudar. Sabe, Deus ele poderia ter escolhido os anos, mas ele escolheu eu e você. Ele escolheu cada um de nós para nós fazermos. E assim, eu sei que às vezes, talvez financeiramente, a gente não pode ajudar alguém. Mas sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer para alguém. Talvez a gente não pode ajudar, mas a gente pode caminhar essa pessoa a alguém que pode ajudar. Ou seja, responsabilidade nossa, a responsabilidade dos outros, também é nossa responsabilidade. Né? O problema dos outros é o nosso problema. A prática da compaixão na vida de um mordomo é tão sagrada como dizimar e ofertar. A adoração, dizimar e ofertar, andam de mãos dadas com compaixão aos necessitados da família da fé. Sabe, o simples fato da gente vir à igreja, da gente devolver nossos dízimos, da gente ler a Bíblia, enfim, da gente ter uma vida formal cristã, não determina que a gente é cristão. O cristão verdadeiro, ele entende que a adoração, o dizimar, o ofertar, a igreja, ele precisa ser acompanhado de compaixão. Então, se eu e você não temos amor pelo próximo, se eu e você não nos preocupamos com o problema do próximo, se eu e você talvez fazendo senhor dele, e passou e disse: olha, não, deixa o próximo se passar e ajuda ele, eu contrário. E às vezes a gente é assim. Às vezes alguém vem pedir alguma ajuda para nós sabemos um problema. E na vez a gente vem, não sabe, cada um de nós aqui sabemos que alguém está passando por algum problema. Seja nossos vizinhos, seja na nossa família, seja nossos amigos, a gente sabe que está passando por algum problema. E muitas vezes a gente, para o alto conforto da gente, a gente prefere fechar o nosso olho e deixar, não, deixa que o próximo vai ajudar, eu não tenho como ajudar essa pessoa. E o verdadeiro cristão, e o verdadeiro mordomo, ele entende que a prática da oração, ela tem que andar junto com a compaixão. Ou seja, nós não precisamos fazer isso, no trato da igreja que eu estou falando, nós temos que ter um amor pelo próximo, senão alguma coisa está errada em nossa vida.
Urgentemente, as palavras suaves esquecidas como compaixão, empatia, piedade, altruísmo, devem voltar aos sermões e à prática diária de cada modelo. Elas são fundamentais no processo de ajuda ao necessitado da fé. Se eu e você não nos preocupamos em ajudar alguém, se a gente vê alguém passando uma necessidade, a gente não tem dúvida, a gente não sente nada, a gente simplesmente olha e passa, não tem, a gente não fica, porque está cuidando da nossa vida, tem alguma coisa errada com a nossa vida. Mas ele não falou só isso para cristãos como ser humano. Todos nós somos seres humanos, então todos nós precisamos dos outros. Então se a gente não se compadece com o problema dos outros, alguma coisa está errada em nossa vida. Nenhum mordomo, olha interessante, nenhum mordomo deveria se sentir bem diante do irmão necessitado. A pobreza é agitante e degradante, mas ainda mais quando é vista dentro da igreja. Quantas pessoas dentro da igreja precisam da gente, né? Quantos amigos da gente, eu falo aqui igreja, mas eu gosto de trabalho, até dentro da nossa casa, quantas pessoas estão ao nosso redor e a gente sabe que a gente poderia fazer alguma coisa, mas a gente fecha os nossos olhos. Tá, irmão? Eu fico imaginando o seguinte: se um dia alguém não tivesse entendido o que é mordomia, se um dia alguém não tivesse entendido o que era adoração, eu não estaria aqui. E assim também é com vocês. Cada um de nós aqui, ou recebeu um convite para vir para a igreja, ou recebeu um estudo e se entregou a Cristo, ou enfim, alguém teve que entender o que é mordomia, alguém teve que entender o que é adoração para nós estarmos aqui hoje. Quando a gente para de pensar e olhar por esse lado, a gente vê a responsabilidade que a gente tem como ser humano em favor das outras pessoas. Significa que Deus nos confiou uma responsabilidade tão grande que é o nosso dever, assim, a salvação individual. A gente não pode salvar as pessoas, mas a gente pode encaminhar uma pessoa para a salvação. A gente pode ajudar essa pessoa a conhecer a Cristo. Amém. A visão altruísta é aquela que leva a ação em favor do necessitado. Essa visão lhe projeta a fazer alguma coisa que esteja ao seu alcance. Como eu disse, às vezes a gente não pode ajudar financeiramente ou de qualquer outra forma, mas sempre é uma coisa que a gente pode fazer. Às vezes uma palavra minha, eu conheço pessoas que às vezes não querem nada, só querem dar um apoio para ela, sabe? Só querem dizer, olha, tal pessoa está me apoiando. Isso já ajuda bastante a gente. Quantas vezes a gente está passando por algum problema, e só a gente saber o que a gente precisa dar uma faca, a gente pode contar algo, a gente pode confiar em contar, já ajuda tanto a gente, né? Para se esvaziar. Então, essa visão ela leva isso, a fazer, nós entendemos que nós devemos ajudar outra pessoa. Ela nos diz que você não deve ter a atitude endurecida, né? Simplesmente passar e deixar a produção, eu como teste aqui, deixa que o outro vai resolver. O Senhor procede contra as viúvas e órfãos, não por meio de milagres enviando o maná do céu, não mandando corpos nem trazer alimento, mas do milagre do coração humano, expelindo a egoísmo e descerrando as fontes do amor cristão. Deus poderia mandar anjos para a salva, mas ele escolheu eu e você. Sabe que uma pessoa que está passando por uma necessidade, Deus escolheu não um anjo, não queria ajudar ela, mas ele escolheu eu e você. Então, tem que ter a responsabilidade que a gente tem sobre isso. Às vezes eu estava pensando com uma hora cedo, que às vezes a gente vê a igreja, ouve o sermão, e quando a gente sai daqui, parece que a gente assiste um televisão, a gente assiste um programa e vira a televisão e a gente esquece daquilo. Sabe, um dia, cedo ou tarde, de uma forma ou de outra, nós iremos morrer, nós iremos descer a sepultura. E isso é meio que uma certeza, não é uma certeza, não, uma certeza, um dia aconteceu que estava enganado. E a única coisa que o ser humano ele leva consigo são duas coisas: o relacionamento dele com Deus, que vai ter na acreditação ou perdido, e o relacionamento com o ser humano, né? É o que nós deixamos aqui, que as pessoas vão lembrar bem ou mal da gente, né? Eu espero que sempre as pessoas possam lembrar bem da gente, né? Que as pessoas possam ter boas recordações da gente. Bom, primeiro o mordomo é abençoado para compartilhar a bênção. Tudo que você tem, tudo que você é, Deus lhe concede, Deus lhe dá para que você possa ajudar outras pessoas. Se aquilo que você tem, se aquilo que você é não serve para ajudar outras pessoas, não serve para nada não. Tá ligado? Tudo que a gente faz para Deus, a gente faz por obrigação e não fazer por amor, Deus não aceita. A gente tem que fazer as coisas pelo amor. Ele é melhor dado do que receber, e existe uma bênção profética reservada para aquele que é generoso e se acostuma a fazer o bem. Lembra que a gente leu no começo? Se nós amamos a Deus e amar nosso próximo, nós teremos a oportunidade de receber essa vida eterna. Então, amar o Deus e amar o próximo é o caminho para cada um de nós. Bom, Jesus ele se comportava com três classes: as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Com relação às viúvas, o estado da viúva em si já era cruel: solidão, perda de proteção, saudade, falta de convívio, de profundo, incerteza contra o futuro, a ausência dos filhos
ou o abandono do pai dele, entre outras. No passado, devido ao contexto cultural, a situação parecia ainda mais deplorável para a viúva. Não podiam se casar novamente com qualquer pessoa, mas somente com o irmão do seu falecido. E se o esposo tivesse contraído alguma dívida e não tivesse sido paga, a viúva era obrigada legalmente a assumir esses compromissos financeiros. Assim, muitas vezes tinha que vender a herança e, quando não possuía, tinha que entregar os filhos como escravos, aos credores. Bom, diante dessa realidade, a Bíblia mostra Deus como defensor das viúvas e as suas necessidades e cada animal. Deixa eu contar uma coisa séria para vocês. Se nós pularmos 3 capítulos de Lucas, nós estamos em Lucas 10, nós pulamos para outras 5 capítulos no caso, em Lucas 15, e lá para o verso 8, conta-se a história da dracma perdida, ou da moeda perdida. E essa história é conhecida, mas para quem não conhece, resumidamente a história conta a história de uma mulher que tinha 10 moedas, e ela perdeu uma de suas moedas, e saiu para varrer a casa, para procurar essa moeda, achou essa moeda e saiu para comemorar com seus amigos. Irmão, entre nós aqui, parece uma história muito sentido, né? Deus tem sentido, né? Imagina dizer, olha, eu tenho uma bala, eu tenho 10 balas, perdi uma bala, varri a casa, achei essa bala, agora me comemorando. Parece uma coisa muito sem sentido, né? Uma coisa muito sentido, na verdade? É ou não? Você não concorda comigo? Concorda ou não? Sim. Bom, deixa eu contar uma história para vocês. Nos tempos bíblicos, um homem para casar com uma mulher, ele tinha que pagar o lote. E esse dinheiro não poderia ser pago com os recursos da própria família, ou seja, o noivo não poderia usar o recurso do pai, da mãe para poder pagar esse dinheiro. Ele teria que trabalhar para poder conquistar esse dinheiro. E olhando, seria até bom, né, menina? Um homem para poder casar com ele tem que trabalhar. Então, mostra que realmente o interesse de você, porque ele tem que trabalhar mesmo, ou que sabe anos, para poder conquistar aquela mulher. Bom, três pontos eram necessários para isso. Em primeiro lugar, mostrar que o homem realmente tinha interesse na mulher, porque ele trabalha meses de anos para poder conquistar o dinheiro para poder casar com aquela mulher, significa que realmente ele gostava. O segundo ponto era que ele pagava uma forma de indenização do pai da noiva. O pai da noiva dizia o seguinte: você está levando bem meu, ele cresceu do meu, e nada mais disso que você pagar uma indenização para isso. E o terceiro ponto, ele mostrava que o homem era capaz de sustentar uma família, né? Então o homem trabalhou desde o ano para poder adquirir a esposa, né? Para poder conquistar o direito de casar, e ele também era responsável, ele também conseguiria, né, manter a família, né? Ele não homem de trabalho. Bom, e desse dinheiro que o pai recebia, ele entregava uma parte para a filha. Para que esse dinheiro? Para que, porventura, o noivo fosse uma guerra no contrato, não recebeu o filho, ela tivesse dinheiro para poder resolver os problemas que nós vimos, ou para poder voltar até onde seus pais estavam, né? Então, a gente olhando por esse lado e voltando a contar a história, parece que faz mais sentido, né? Jesus contou a história de uma mulher, que havia perdido 10 moedas, e eu imagino que o povo que tinha perdido uma moeda, tinha 10 reais, e o povo achou, era a mesma coisa que eu disse essa história. Uma mulher valeu a luz aqui no hospital de Aurélio Leal, e quando ela foi procurar a sua filha, ela não achou a sua filha. E automaticamente você não queria saber, ela achou, viu? O que aconteceu? Eu disse, olha, mas fique calmo que ela achou. E Jesus disse, mas fique calmo que ela achou. E ela achou e saiu para comparar com suas amigas. Sobe mais sentido, né? Bom, a gente tem que entender o seguinte: a moeda ela estava perdida fora ou dentro de casa? Dentro de casa, não? Porque ela varreu para achar aquela moeda. Uma moeda pensa, uma moeda sabe que ela estava perdida, a moeda não sabia que estava perdida porque uma moeda não pensa. Mas, queridos, às vezes isso acontece com cada irmão. Nós estamos dentro da igreja achando que estamos certos. Nós estamos dentro da igreja achando que nós estamos fazendo certo. Às vezes a gente está aqui dentro da igreja e a gente acha só pelo fato de a gente vir aos cultos, a gente ouvir nossos dízimos de oferta, pelo fato de a gente fazer as coisas na frente da igreja, ouvir nossa vida aqui na igreja, a gente está caminhando certo. E nessa semana nós possamos parar para pensar um pouquinho. Olha a nossa vida e onde a gente está errando. E ver quais são os pontos que nós estamos errando para a gente poder voltar atrás. Sabe, o tempo que nós temos de nos arrepender é hoje, é agora. Daqui 5 minutos não existe. Só vai existir amanhã quando ele chegar. A gente não tem essa certeza. Então não é bom a gente pensar, a gente pode parar e pensar assim: olha, onde que eu estou errando? Até onde eu tenho que ir? Até qual é o meu propósito? O que eu tenho que fazer? Onde eu tenho que melhorar? E eu falo por experiência própria, de uma grande dificuldade
Temos para ler a Bíblia, complexo da lição, e há semanas atrás eu conversei com um meditador e ela disse para mim, olha, eu acordo 4 horas da manhã e vou estudar esse curso. Na hora que eu acordo, 4 horas que eu acordo, já caio de joelhos e vou estudar. E quando ela falou aquilo, eu me senti envergonhado, porque eu não faço isso, eu não fazia isso. Porque um cristão que não ora, um cristão que não lê a Bíblia, um cristão que não tem uma comunhão com Deus, ele é qualquer outra coisa, menos cristão. Então eu pedi força a Deus de noite eu coloquei minha Bíblia de interação da reflexão e falei, assim que eu acordar, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar a lição. Eu acordei de pouco, olhei a lição, olhei a Bíblia, e com sono ainda eu voltei para fazer um pouquinho, depois fui trabalhar. Sei que eu vou fazer isso durante toda a semana. Na segunda semana em diante, eu já estava conseguindo acordar cedo, já com a vontade de ler. E sabe, queridos, é tão bom a gente acordar com a Bíblia, é tão bom a gente acordar ouvindo a voz de Deus, que parece não, é verdade. Quando a gente passa por dificuldade durante o nosso dia, e durante todo o dia nós vamos passar por uma dificuldade, por uma alegria, por uma tristeza. E durante esse dia, quando nós passamos por isso, quando nós lemos a Bíblia de primeira hora da manhã, parece que fica mais fácil de suportar a dor, parece que é mais fácil de a gente suportar, porque a gente vai lembrando das coisas que Deus tem feito a cada um. Eu poderia chegar aqui para vocês e dizer o seguinte, olha, a gente não precisa ir para a igreja, a gente pode ir para a igreja quando quiser, a gente pode continuar vivendo a nossa vida da forma que a gente quiser. Mas quando a gente vive a vida do jeito que a gente quiser, que a gente quer, se torna um homicídio, porque a gente está se matando, está se destruindo meus corpos. Cristo ele vai voltar, amém? E a certeza disso, às vezes quando eu era pequeno eu ouvia as pessoas dizendo assim, olha, Cristo vai voltar. Minha avó sempre diz isso, Cristo vai voltar. E minha avó não está mais aqui, e aí eu estava imaginando. Minha avó já foi e Cristo não voltou, mas para ela Cristo voltou. Talvez Cristo ele não volte hoje, não volte amanhã, mas a partir da hora que nós fecharmos nossos olhos para nós, Cristo voltou. E aí está decretado, ou nós estamos salvos, ou nós estamos perdidos. Nós precisamos que nós possamos pedir misericórdia a Deus, nós possamos refletir sobre a nossa vida, nós possamos caminhar assim como Deus quer. Amém? Está começando a louvar, nós possamos meditar na letra do Senhor.